Alegria receber do senhor um elogio. Infelizmente ainda estamos com 118 assinaturas. O povo gosta de mágica, né? Eles gostam de, vou resolver os problemas no canetaço e as coisas se resolvem. Mas parlamentares como o senhor, que pensa na prosperidade do país, já assinaram a nossa PEC. Presidente, hoje subo essa tribuna para repercutir um relatório da Receita Federal que trouxe ontem um número estarrecedor. Esse relatório mostrou, segundo a revista Oeste, uma série de empresas beneficiadas com isenção fiscal de apoiadores do governo Lula. Ora, que surpresa! Quem poderia imaginar que alguém em sã consciência, sem ganhar nada, apoia um governo como esse do Lula? Dentre os apoiadores, segundo a revista Oeste, a gente tem Felipe Neto. Talvez as pessoas não recordem quem é Felipe Neto, aquele sem noção que ficou famoso por imitar uma foca, mais ou menos assim. Esse é Felipe Neto, senhor presidente, que recebeu incentivo fiscal de 14 milhões de reais para defender o governo Lula. Só que sabe o que chama a atenção da população de casa? O mesmo Felipe Neto, que sabe imitar uma foca, essa é a coisa que ele mais sabe fazer, além de falar bobagem na internet. O mesmo Felipe Neto, influenciador, defensor do governo, que defendeu o imposto das blusinhas da China. A gente tem aqui reportagem da Cruzoé, influenciador governista defende taxação da China e da Shopee. Ou seja, ele quer os 14 milhões no bolso, mas para ele ter os 14 milhões no bolso, a mulherada que comprava blusinha da China tem que pagar imposto para o governo arrecadar e dar dinheiro para um sem noção desse. Enquanto isso, esse governo chamado de governo do amor, que aumenta impostos, cria taxas e tributa até o ar desse país, nós temos, segundo a imprensa, o governo do ódio da Argentina. Javier Milei, que no último domingo isentou, senhor presidente, compras feitas do exterior, inclusive da China e da Shopee, de até 3 mil dólares. Ou seja, se você que importava blusinha na China e era taxada como uma sonegadora fiscal pelo ministro Fernando Haddad, na Argentina você pode importar até 18 mil reais que você não paga imposto nenhum. Sabe por quê, senhor presidente? Talvez na Argentina o governo não tenha que pagar influenciador abobado como esse Felipe Neto para defender um governo sujo que só cobra imposto como o de Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha foi feita. Nós escolhemos o governo do amor. Mas custa muito caro esse amor. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, presidente Gilberto. Caros colegas, me choca ver o governo Lula, que promete um pacote de corte de gastos que não chega nunca. Há muito a gente ouve de dinheiro bem gasto, o melhor gasto, para atender a população, e o que a gente vê é um esbanja, e resolver as coisas e apresentar um pacote de corte de gastos, nenhum. Aliás, muito pelo contrário. Aliás, o que a gente vê é cada vez mais, depois do Janja Palusa, a gente viu o que aconteceu. É jogar e picar dinheiro público com os delírios dessa primeira-dama, aquela da viagem do amor, que só sabe, primeiro, desqualificar o Brasil. Baixo calão sendo utilizado para pessoas hoje que compõem o governo americano. É uma baixaria. Aliás, eu tenho que admitir para vocês, eu morro de vergonha, tanto do presidente Lula, como também da primeira-dama. É uma coisa assim que
passa do limite, porque o mínimo que tinha que ter é classe, o mínimo que tinha que ter é educação, não podia baixar a cintura, falar palavrão, baixo calão, assim, é uma coisa lamentável. Outra coisa lamentável também que eu quero, além do corte de gastos do governo que não vem nunca, a economia vai de mal a pior, a inflação subindo, dólar subindo, o mais pobre cada vez mais na lama. E a gente também se depara com essas notícias horrorosas assim, né? Judiciário segue MP e dá até 120 dias de folga por anos a juízes. Eu fico pensando assim, que mundo esses daqui vivem? Que mundo esses daqui vivem? Uma folga a cada 3 dias e quem paga é o cidadão brasileiro. Então, assim, se o Ministério Público já tinha isso e o Judiciário segue, a gente vê como as prioridades são invertidas. A elite do funcionalismo sempre recebendo privilégio. A elite do funcionalismo sempre fora de padrão. E tudo como verba indenizatória. Isso quer dizer o quê? Passa o teto. Não respeitam o teto constitucional. Não respeitam nada. Então, isso é uma vergonha. E a última vergonha do dia, que daí eu encerro a minha fala, é assim, é lamentar, eu estou aqui com uma nota da Transparência Brasil, Transparência Internacional e Contas Abertas, que lamenta... Gente, está atrapalhando. Lamentavelmente, a gente percebe que o Senado omite o seu papel de revisor e aprova a regulação, aquela que falta muita coisa para as emendas parlamentares. Me dá 30 segundos, por favor, para eu finalizar aqui. Então, o Senado, ele se omite no papel de revisor e aprova a regulação falha para emendas parlamentares. Simplesmente se omitiu, não resolveu o problema de rastreabilidade, não resolveu o problema de transparência, brincou de faz de conta e devolveu o projeto que será votado hoje nessa casa. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ter vergonha e pelo menos dar transparência e rastreabilidade para o dinheiro que é do cidadão brasileiro. Muito obrigada, presidente. O que devolve da oposição? Senhor presidente, orientamos sim a esse acordo entre Brasil e China porque é bom para o cidadão dos dois países. Agora, depender dos governos, tanto o comunista da China como o governo corrupto do Lula, os governos são péssimos para o cidadão. Aliás, lamentável as imagens que circularam ontem da reunião do G20, em que o primeiro-ministro britânico pergunta ao presidente da China, ao ditador Xi Jinping, sobre as condições do preso político de Hong Kong, Jimmy Lai, cujos direitos humanos são violados há anos, um cidadão que só quer democracia e liberdade para Hong Kong, algo que Hong Kong teve até pouco atrás, e que a China desrespeitou todos os acordos internacionais para oprimir o seu povo. Aquele cidadão está preso, sem direitos humanos, e o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, quando pergunta a Xi Jinping, gravado pelos jornalistas, sobre a situação de Jimmy Lai, os seguranças chineses colocam os jornalistas para fora da sala. Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, deputada Érica Cocai. Aqui no Brasil, ataque a jornalistas. Aqui no Brasil, o governo Lula decidiu só convidar imprensa amiga para a coletiva com o Lula. Isso é ditadura. Lula está imitando os chineses nas práticas contra a oposição, perseguindo opositores aqui no Brasil. E o Estado policial, aliás, já está dado com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Portanto, sim a esse acordo, porque é bom para o cidadão dos seus países, da China e do Brasil. Mas os governos dos dois países são péssimos para os seus cidadãos. Maioria. Presidente, eu quero apenas fazer uma ponderação. A colocação do deputado Chico Alencar é de que as garantias para as comunidades... Então foi nós que construímos aqui, junto com os bolas, atendendo a
Então, a chave é essa. Contrário à matéria, doutor Frederico. Em que há preservação ambiental. Problema disparado, caso aqui, de uma população inteira e os seus representantes, no caso aqui, na Câmara dos Deputados. Porque o nome do projeto é bonito, a capa é vistosa, mas o conteúdo é um desastre, é antiambiental. Porque, na verdade, como eu dizia, o maior problema disparado, qualquer gráfico colocar aqui na tela vai demonstrar, maior problema hoje no Brasil, no enfrentamento de, por exemplo, mudanças climáticas, no enfrentamento de um meio ambiente mais saudável, são as queimadas ilegais, o desmatamento ilegal. E esse projeto não ataca, pelo contrário, dá um cheque em branco para o Lula, ladrão, dá um cheque em branco para o presidente da República decidir qual empresa e de que forma e quanto vai pagar. Sem falar numa série de outros problemas nesse projeto que acabam fazendo com que este mercado seja superlimitado e não permita, por exemplo, a exportação praticamente desses créditos de carbono. Está destruindo o potencial competitivo do Brasil nessa área. Quando todo mundo caminha num sentido, o Brasil faz questão de andar para trás. Marcha ré. Mas para quê, deputado Aliel? Vossa Excelência, que é o relator? Para o governo arrecadar mais. Arrecadar mais às cegas. Eu fico triste, porque é um relatório que deveria ser apresentado para a sociedade brasileira e para o mundo todo como um avanço para o meio ambiente. Mas isso aqui é um avanço sobre o bolso do cidadão, é um avanço sobre a iniciativa privada, é um projeto comunista, é um projeto ditatorial, tirânico, é um projeto colocado nas mãos do Lula para roubar as empresas, para definir de que forma vai ser retirado o dinheiro das empresas para supostamente combater, por exemplo, mudanças climáticas ou beneficiar o meio ambiente. Isso é tudo mentira, porque os desmatamentos ilegais que deveriam ser combatidos não entram nesse projeto e, claro, não estão nem na prioridade de Lula e de Marina Cinzas. Marina, que já é a ministra do meio ambiente que mais permitiu queimadas no Brasil. E olha que a recordista anterior era ela mesma. Por isso, senhor presidente, votamos contra esse projeto, que é um engodo, uma enganação, e é triste ver que no Brasil tantas pessoas são enganadas por uma vistosa capa com um conteúdo horroroso.